Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje falando um pouco sobre o verdadeiro significado do Natal. Para conversar conosco, nós temos a alegria de receber a palestrante espírita que veio do Rio de Janeiro para estar conosco em Goiânia, Anete Guimarães. Você acompanha ainda o quadro O Evangelho Responde, com Calcide Sarroriz. O programa foi feito para você. Fique conosco. Hoje nós temos a alegria de recebermos para um bate-papo a Anete Guimarães. Anete, é uma alegria tê-la aqui conosco. Prazer é nosso também. Anete, conversando aqui anteriormente, você me disse que teve a felicidade de nascer num lar espírita, é isso? Como é que foi essa criação, já nascendo num lar espírita? É diferente. Meus pais eram espíritas, eram oradores espíritas, então toda a vida eu cresci nesse meio. Meu pai é um dos fundadores da Mansão do Caminho, na Bahia, em Salvador. Conviveu com o Divaldo um largo tempo da sua vida. Ele começou a viver com ele aos 12 anos de idade, até os 30, quando se casou e se trasladou para o Rio de Janeiro. Então, há uma larga história. E isso faz com que a forma da gente observar determinadas teses espíritas seja um pouco diferente. Porque muitas pessoas vieram de outras tradições religiosas ou sem nenhuma tradição religiosa. Você nascer aceitando a tese reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, cria uma forma diferente de encarar determinadas situações cotidianas. Eu vi com meu marido, que não era espírita, e era engraçado algumas dúvidas que ele tinha, que para mim eram muito naturais, porque eu cresci com esse tipo de convivência. Isso altera um pouco a forma com que a gente aceita determinadas teses. Então era muito engraçado, ele falou assim, não, algumas coisas são muito ruins, mas negócio de reencarnação... A gente disse, mas por que tem problema na reencarnação? Não é tão lógico. Disse, sim, a gente morre, tem muitas pessoas, famílias diferentes, né? Muito bem, quando a gente morrer, quem vai ser seu marido? É uma conversa engraçada, mas nunca tinha pensado que isso pudesse ser um problema. Para muitas pessoas é verdade, é um problema, né? Quem vai ser sua mulher no mundo espiritual? Se você teve vários maridos, e eu disse assim, para alguém de fora, isso pode ser uma coisa complicada. Mas nunca tinha passado pela minha cabeça. E assim vão algumas coisas. Então, você nascer em berço espírita altera, sim, a percepção de algumas coisas, ou vivências, alguns costumes também, né? Por exemplo, você tem alguma coisa que você não quer mais, você passa para alguém. Esse negócio de vender nunca foi, porque a gente troca sempre, né? Então, você tem uma coisa que você não quer, a gente passa. Ajuda de outras pessoas, a gente encarar de maneira muito natural. Se você tem uma condição financeira mais estável, você ajudar não é nada demais, porque eu faria a mesma coisa em outras conjunturas. Essa troca de favores, não é nem favores, de gentilezas, né? Uhum. Para você é fácil marcar um exame no hospital, você faz naturalmente para os companheiros do centro espírita. Da mesma maneira, se você tem outra oportunidade. Então eu não achava isso estranho, esse tipo de relação. Porque você vivenciou isso desde muito cedo. Eu cresci assim. E no caso do Natal, não é? Nós estamos aí no mês de dezembro, uma época em que todos nós estamos aí focados nesta festa, que é uma das principais festas do mundo ocidental. Na visão espírita, você vê que existe aí um excesso de consumismo relacionado ao Natal? Porque, na verdade, se nós formos observar, tudo que se fala sobre esse período nos remete ao consumo. Bom, eu sou uma pessoa extremamente pragmática. Eu nunca dou uma opinião, eu gosto muito de estatística. Com relação ao mundo espiritual, o que se fala é que este período é um dos melhores períodos da humanidade, contra o carnaval, que é um dos piores. No carnaval, a própria estrutura atmosférica facilita os processos obsessivos, porque é o momento de você gozar os prazeres da vida, em que as pessoas abandonam tradições religiosas. O Natal, mesmo com propaganda e tudo mais, ele tem uma tradição de natureza mais sutil, mais emocional, mais religiosa. Espiritualizada. Espiritualizada. Por mais que você fale de consumismo, as propagandas giram em torno de quê? Crianças, sensibilidade, músicas com temas que suavizam. Se você notar, até a decoração, aquela Feliz Natal, tudo isso suaviza a dureza cotidiana. Então, o mundo espiritual, em toda a literatura, fala que eles utilizam este período do ano porque a atmosfera está mais leve, mesmo com todos os problemas decorrentes, está mais leve
para atendimentos espirituais, para processos desobsessivos. Se a gente lê o Memórias de Suicida, de Ivone Pereira, é justamente nessa época que Maria Santíssima, Mãe de Jesus, numa caravana vem à Terra para atender os suicidas. Diversas caravanas espirituais saem. Nós temos as tradições que tem em André Luiz falando sobre as várias caravanas que vêm do mundo espiritual nesta época, em visita às zonas umbralinas. Vários espíritos são libertados. Você tem aquele livro Libertação, que fala sobre aquela mudança. E quando exatamente acontece aquele momento? Justamente em que a atmosfera está mais sensível, eles aproveitam essa sensibilidade, essas energias. Por pior que seja, quando você está indo comprar um presente, você está pensando, lembrando da minha mãe, da minha sogra, de fulana, de querendo cicrana. agradar. E não impede que você pense bem. Não vou brigar esse Natal, vamos tentar fazer diferente. Os filmes, as músicas, tudo isso de alguma maneira suaviza. Então, a gente não pode olhar o lado negativo. Em termos espirituais, é uma época extremamente propícia a tratamentos espirituais. Do ponto de vista da sociedade, também. É quando você tem a maior concentração de pessoas com o objetivo de ajudar. A visão bastante pessimista do mundo tem sido usual, né? O mundo está perdido, o mundo não tem jeito, as coisas estão indo de mal a pior. Nos últimos 10 anos, se triplicou a quantidade de dinheiro investido em obras sociais. A gente fala, o espírita não põe a mão no bolso. A pessoa ouve muito isso. Muito isso. Pois é, fez uma pesquisa com relação à ação social no Brasil e verificou-se que de toda a ação social realizada no Brasil, 1/3 é bancada por espíritas. Nossa, isso é um dado relevante. E o resto, os outros 2/3, pelo governo. Mas e as outras religiões? Governo. Então, se você distribuir a Bolsa Família na sua igreja, quem é que está bancando? Se você pegar, cada centro espírita tem uma creche, tem uma obra, tem um asilo, tem uma atividade, distribui uma bolsa. Todas. Quem banca essa atividade? São os espíritos. São os espíritas. Então, somando, pensa bem, quantos centros espíritas tem na sua cidade? Tem-se na sua cidade. Quantos fazem obras sociais? Mesmo que seja distribuição de enxoval. Seja um grupo de senhoras que faz 3, 4 enxovais no ano. Mesmo assim, são 4 enxovais que são distribuídos às custas de quem? E que farão a diferença na vida daquelas pessoas. E normalmente, quando é a data que eles escolhem para as distribuições especiais? Natal. Todos os centros espíritas. Então é um momento em que a fome diminui. Lembra do Fome Zero, do Betinho, no Rio de Janeiro? O volume monstruoso de mantimentos que ele conseguia recolher, motivando artistas, motivando pessoas que têm uma vida absolutamente mundana e que naquela época do ano especificamente se sensibilizam. Bom, nós estamos aqui então falando sobre esse momento, né, em que estamos vivenciando aí o Natal. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco. E o Papai Noel? Como é que fica? Daqui a pouquinho. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. Conosco aqui, para esse bate-papo, Anete Guimarães. Anete, você falou aí então dessa sensibilização maior da sociedade como um todo em procurar fazer algo em benefício do próximo. Agora, nós observamos que uma figura de grande apelo nesse período é a figura do Papai Noel. Não é? Nós podemos observar que na maioria das propagandas o Papai Noel é figura constante e não Jesus.
Na verdade, eu penso que muitas crianças não saberiam que no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus. Como é que você vê essa relação do Papai Noel com esse momento? É uma tendência, a gente sabe que existe o mundo espiritual inferior. Então existem trabalhos os mais variados para tentar atenuar a figura de Jesus, ele tem vários inimigos. Então esse do comércio é um grande inimigo, para retirar a relevância dessa figura. Mas as diversas facções religiosas ainda tentam com todas as forças resgatar. Então a gente fala mal de algumas religiões, mas elas têm um papel importante, né, sobre esse assunto, veiculando a informação. E nesse ponto eu acho que os espíritas deveriam ter um esforço maior nesse tipo de coisa, né? Eu estava comentando, como eu comentei um pouco antes, sobre a minha experiência familiar. Na minha casa, nunca se falou de Papai Noel. Então, minha mãe, no final do ano, e eu repito isso em casa, eu pego todos os livros, eu paro toda a minha literatura, e em dezembro, agora, começa, eu pego os livros que falam do Evangelho. Há 2000 anos, Ave Cristo, Paulo Estevão, eu pego a vida de Jesus, de Scholen Asch, eu pego vários livros e começo a relê-los, todos, para criar um clima, um clichê mental. Então eu abandono toda a literatura durante o mês de dezembro, eu só leio os livros que tenham a ver com o Evangelho. Leio a Boa Nova, do Humberto de Campos, os livros de Divaldo, da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, são livros belíssimos. Então eu leio e ler com as crianças. E eu tenho um livrinho especial que eu tenho um apreço muito grande, meu pai me deu de presente, era um livro que o pai dele lia para ele quando ele era criança. Ele me deu de presente, é um livro esgotado, chama-se Quando Veio o Salvador. Foi escrito por um padre católico que reuniu lendas sobre Jesus criança em todas as partes do mundo. Então havia uma lenda sobre o acontecimento de Jesus criança e ele reuniu num pequeno livro. E as histórias são belíssimas, de grande apelo emocional, e eu conto para os meus filhos. Jesus aos 12 anos, Jesus aos 8 anos, acontecimentos. Então eu lia para eles, para criar essa tradição. Então eu nunca falei de Papai Noel, nunca fiz reverência. E eles nunca me perguntaram também, porque nunca existiu essa figura, porque você plasma isso na infância. E com relação a presentes, né? Na minha casa, para eliminar esse aspecto, a gente não tem presente no Natal. Eu disse, como é que fica as outras crianças recebem presente? Presente lá em casa é no Ano Novo. Né? Ano novo, coisa nova, roupa nova, então a gente sai e compra roupa nova, tênis novo, uniforme novo e compra presente novo, brinquedo novo, compra jogo de computador novo, tudo novo. E a gente aproveita as liquidações de final de ano, né? Passou o Natal, tudo fica 1/3 do preço. E aí você pode. Então as crianças acharam bastante compensador, porque se no Natal era um preço, e eles pesquisavam, né? No Ano Novo era outro preço mais barato. Podiam ganhar até mais presentes. Mais coisas. Então a gente fazia a compra da família, coisa assim. E ficou uma tradição gostosa. Primeiro, as lojas não estão tão cheias, não tem aquela coisa. As crianças curtem bastante e fica até com uma folga financeira. E no Natal a gente se libertou desse negócio de presente. Já pensou você encontrar a família? Um compra um presente mais caro do que o outro. Nem todos têm a mesma condição financeira. Isso cria uma série de constrangimentos. Então acabou, não tem. E depois, atualmente, na instituição espírita, a gente até fez uma reunião na véspera. Algumas pessoas não têm ou não querem participar na família porque saíram daquela contingência da bebida alcoólica, então querem para a reunião. A gente faz à meia-noite uma palestra sobre Jesus com uma prece, justamente à meia-noite. Mas isso aí, os católicos não têm a missa do galo, gente? Ninguém acha estranho? As pessoas vão para homenagear quem? O aniversariante. O aniversariante. Tem festa em que o bolo só é cortado que horas? Meia-noite. Meia-noite. Então a gente, na nossa instituição, cada um leva um prato bem bonito e tudo mais para comemorar. Mas não antes. A gente faz uma palestra evangélica. Aliás, durante todo o mês de dezembro, a gente fala o Jesus histórico, Jesus em vista disso. Só falamos sobre esse assunto. Sobre Jesus. E em casa também eu pego todos os vídeos e filmes que tenham a ver com Jesus. Né? Antes evangélico, só esse tipo de filme. E a gente trabalha, então, criar uma tradição nova. E minha mãe fez uma experiência conosco bastante significativa, me marcou bastante. E meus filhos estão fazendo agora que chegaram. Ela, de noite, no Natal, ela fez uma cesta bem grande, com saquinhos de bombons e coisas comestíveis bem bonitas, enfeitadas assim. Fez uma cesta grande e nós saímos de carro.
e distribuímos para moradores de rua. Várias pessoas na rua, a gente distribuía aqueles brindes. Então, quer dizer, muitas pessoas estão dentro da casa comendo simplesmente, a gente foi distribuir. Compartilhar com aqueles que... Feliz Natal, Feliz Natal. A criança lembra essas coisas. Isso marca. Isso marca. Então, minha mãe contava as histórias lindas, aquelas lendas maravilhosas, aquela coisa extremamente emotiva, e a gente ia e fazia coisas. E normalmente 25 e final de ano eram distribuições no centro, distribuição cesta básica, festividades, tudo isso falando de quem? Então, o Papai Noel nunca fez parte da minha existência, nem dos meus filhos. Interessante. E essa questão da ceia do Natal? Nós observamos também que esse é um momento de excessos, não é? Onde as pessoas comem demais, bebem demais e, de repente, não se lembrando desses outros que estão nas ruas, que estão nos casebres e que não têm, às vezes, o mínimo para se alimentar. Como é que deve ser, então, a conduta do espírita diante dessa realidade? Olha, eu volto a falar que a gente vive, as pessoas têm uma visão pessimista. Pensa bem, todos os espíritas, nesse período de dezembro, estão fazendo o quê? Gente, a cesta é especial. Toda reunião não começa assim? Gente, a nossa cesta especial, nós vamos precisar disso, daquilo. Então, todo mundo normalmente reserva uma coisa para colaboração. Não é a cesta mais bonita do ano? É verdade, especial. Os enxovalzinhos, eu viajo o Brasil todinho, o exterior também. Então, nessas regiões, as pessoas têm enxovais bonitos, o ano inteiro, para dar de presente quando? No Natal, para os bebês, as mães. Então, lembrancinhas, é ou não é? Criança é o final das evangelizações, nas assistências sociais, todas as creches. Então, é um momento de alegrar as crianças. Então, os espíritos costumam se mobilizar muito nessa data. Pensa bem, todas as instituições não estão ocupadíssimas para juntar os mantimentos para dar? É verdade. Então, como a gente pode dizer que o espírita não tem um espírito ligado à comunidade nesse momento? Então seria um momento em que realmente esse nosso espírito de solidariedade ele está mais aparente, mais aguçado. Embora para o espírita isso é uma realidade o ano todo, né? Então, o que a gente tem que fazer é levar da instituição espírita para o lar, ou então fazer a migração da família para a instituição espírita. O que acontece? Muitas pessoas fazem uma separação, né? O espírito se vergonha dessa coisa. Como o católico não, lembra? Missa do Galo é sagrado, ninguém discute a respeito. Mas por que não ir orar nesse dia? Aí pensa, você vai no centro hoje? Fanatismo? Mas, cara, quando o católico vai, não é fanatismo. Quando tem um negócio protestante, até tem um nome, né? Uma vigília. Não é fanatismo. Por que só para ir no centro é fanatismo? Você notou que há um certo preconceito nisso? Então, a gente trazer para a família a nossa tradição religiosa. Apesar de seus outros familiares não serem, você é. Então, eu vou chegar depois. Eu vou orar e tudo mais, depois eu chego. Porque minha tradição religiosa. A gente não tem direito? É verdade. A gente precisa assumir realmente a condição de espírita. Eu pergunto, quem é espírita? Assim, olha, eu acho que sou. Estou tentando. Estou tentando, é uma coisa complicada, né? O que você vai dizer no censo? É verdade. Então, a gente precisa assumir mais. Que o espírita faz muito, muito significativamente. Agora, a gente tem que trazer para os filhos. Colocá-los nesse caminho. Alguns têm ideia, não, a gente não pode forçar. Isso não vejo por quê. Porque ter filhos dá trabalho. Quem não quer ter filhos, utilize qualquer um dos métodos de controle de natalidade que estão disponíveis. Ter filhos e não investir o seu tempo neles é extremamente comprometedor, porque nós não somos responsáveis só pelo mal que fazemos, nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Então, ter filhos dá trabalho. Olha, com essa frase que nós vamos para o nosso intervalo, fiquem refletindo, mas nós não demoramos, voltamos daqui a pouquinho. Aguarde. Segunda carta que Paulo de Tarso encaminha aos residentes da cidade de Corinto, capítulo 3, versículo 14. Uma informação preciosa de Paulo de Tarso. Ele diz o seguinte: até hoje, leem o Antigo Testamento e o véu permanece.
Paulo de Tarso está dizendo o seguinte: leem o Antigo Testamento, mas não compreendem. Continua o véu do mistério, sem entender nada. E Paulo adiante diz: o véu não é retirado porque é em Cristo que ele, o véu, desaparece. Que mensagem bonita, que reconhecimento extraordinário que Paulo de Tarso faz, o grande difusor do cristianismo. Que mensagem bonita. Com o Cristo, o véu desaparece. Paulo de Tarso está aí, talvez nos chamando a atenção para que possamos dar mais importância ao Novo Testamento do que ao Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é muito velado realmente, é muito misterioso. O que é o Antigo Testamento? A história simbólica do povo hebreu, mais tarde denominado de povo judeu, porque foi a única parcela dessa população do povo hebreu que restou, os da Judéia, chamados, portanto, de judeus. O povo hebreu desaparece. Mais ou menos entre o ano 300 e 200 antes de Cristo, 70 eruditos da cidade da Alexandria versaram o Antigo Testamento do hebraico, língua morta, já sem o entendimento, para o grego, a fim de que os judeus que não viviam exatamente ali na região da Judéia, que viviam espalhados pelo mundo, como por exemplo na Alexandria, em Corinto, em diversas regiões da Ásia Menor, inclusive, pudessem compreender e estudar o Antigo Testamento. Ora, quando versam o Antigo Testamento do hebraico para o grego, não levaram junto a tradição oral, porque o Antigo Testamento, no hebraico, havia o ensino oral e havia o texto escrito. Os dois se completavam e formavam aí um ensino simbológico ao povo. Quando traduzem apenas a parte escrita em Alexandria, perdeu-se substância, perdeu-se ensinamento. Daí porque Paulo de Tarso nos alerta que o véu permanece com o Antigo Testamento. É com Jesus, é no Novo Testamento que ressurge o ensinamento da moral, do ensino correto, do caminho próprio. O próprio Cristo, em Mateus, capítulo 11, versículo 11, nos diz que a lei e os profetas até João Batista. Está próprio Jesus referendando aquilo que Paulo de Tarso mais tarde falou. Jesus está dizendo, lei e profetas até João Batista. Agora a mensagem é nova, é diferente. São outros mandamentos, mais pessoais, que vão mais direto ao coração de cada um. Não mais o estudo simbólico da história de um povo. Embora seja muito importante se ler e se estudar o Antigo Testamento, mas dentro da simbologia da história que ele contém. O Evangelho responde. A obra do Berço Maria de Nazaré está precisando de voluntários com disposição e boa vontade para trabalhar na produção e reparo de roupas e enxovais. Estamos precisando de voluntárias para bordar, fazer crochê, costurar. Quem não souber, nós ensinamos, é só nos procurar. Além disso, a obra do Berço recebe e organiza doações. E esse dinheiro é revertido
em compras de material para o enxovalzinho que é destinado às gestantes carentes. Estamos de volta conversando com a Anete Guimarães sobre o Natal, o nascimento de Jesus. Anete, nós que vivemos numa sociedade cristã encaramos aí com muita naturalidade esse período festivo de comemorações do nascimento daquele que para nós é o guia e modelo da humanidade. Mas nós vamos nos lembrar que grande parte da população mundial é não cristã, não é? Essas pessoas estariam perdidas? Não, a maior parte da população mundial não é cristã. Você tem as tradições orientais. Eu estive no Japão um tempo fazendo curso, né? E você nota que cada povo tem as suas tradições. E parecem para nós, alienígenas, é a questão do preconceito, né? Então a gente fala que todo mundo deve saber sobre Cristo. Mas quando a gente lê A Caminho da Luz de Emmanuel, ele faz o panorama da trajetória da história mundial à luz do Espiritismo. E fala da aproximação de vários espíritos, precursores do cristianismo, colaboradores, que chamam espíritos crísticos. Nós temos Buda, nós temos Lao Tse, nós temos Krishna, nós temos as tradições do Bhagavad Gita, nós temos os vários povos com as suas tradições, todas elas extremamente significativas da modificação interior. Se a gente vê Gandhi não teve um background cristão, e o que foi que ele fez? Nós temos várias histórias de pessoas que se superaram e não tinham uma tradição cristã atrás de si mesmas. A gente vê Sai Baba, a construção daquele material incrível de atividade com as crianças, e em vários povos tem essa busca. Eles são inspirados por quem? Então, ele não vos deixarei órfãos, e nunca fez isso. Então, no Japão, tem tradições lindas com relação aos idosos. Eles não são cristãos, mas têm um respeito com relação à idade que nós aqui, cristãos, não temos. Eu entrevistei uma senhora, ela estava numa ONG e eu cheguei para conversar com ela. Ela tinha 103 anos, estava varrendo. Eu estou dando a minha contribuição à ONG. Então ela saía da casa dela, eu já não posso me mover bem, mas eu varro aqui a entrada para as pessoas não se sujarem. 103 anos. Então o Japão tem um lema muito interessante. A JICA, né, a Agência de Cooperação Internacional do Japão, diz o seguinte: a felicidade individual é impossível sem a felicidade da comunidade. E, em geral, a comunidade pensa assim. Então, eles são muito respeitosos com relação à limpeza, ao direito do outro, muito educados. Você vê a tragédia que aconteceu lá, nenhum deles pegava mais alimento do que necessitava. Existe toda uma consciência. Então, e nós somos os cristãos, não é não? É verdade. Ou seja, não é os princípios... Olha só a diferença. Quando houve o Katrina nos Estados Unidos, lembra? O furacão, sim, aquela destruição imensa. As cidades ao redor verificaram um aumento na venda de armas de 1000%. O povo se armou para receber os refugiados. Pode uma coisa assim? No Rio de Janeiro, uma coisa diferente. Reuniu-se, como teve aquela tragédia em Petrópolis, né? A quantidade de pessoas que foram pobres para oferecer ajuda. E no Japão, com essa tragédia terrível, as pessoas em localidades que não foram atingidas, dividindo o já racionado alimento para mandar para as regiões mais atingidas. Ou seja, não é, Anete? Na verdade, os princípios cristãos, eles estão permeando aí. Então, a gente chama de princípios cristãos, mas são princípios éticos. O bem proceder. Porque o mal é o mal mesmo que todo mundo faça. Assim como o bem é o bem mesmo que ninguém faça. Muito bem. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Nós queremos agradecê-la muito por ter vindo bater esse papo conosco. Obrigada a vocês, obrigada aos telespectadores pela paciência, né? Tem umas teses meio diferentes, mas foi uma alegria estar com vocês. Esperamos outras oportunidades. Muito obrigada. Agradecemos a você que tem sempre nos acompanhado. Lembrando que o Encontro Fraterno é o Espiritismo na sua TV. Boa semana, fiquem com Deus.